Anteriormente, nós fizemos um exercício para representar números complexos utilizando estruturas de dados, as struct e funções. Agora nós vamos refazer um exercício com a mesma ideia, porém de uma forma mais aperfeiçoada, criando uma classe para representar os números complexos. O exercício que nós vamos fazer agora envolve a criação de uma classe para representar números complexos. Se vocês se lembrarem, a gente já fez no passado este exercício aqui, que envolveu a representação de um número complexo envolvendo structs. Vocês podem encontrar esse exercício no SIGA na parte dos exercícios sobre funções e structs. Lá a gente criou o triplo complexo utilizando uma estrutura com dois campos do tipo double, real e imaginário. O que nós vamos fazer agora é praticamente uma transcrição da forma de implementar este programa, utilizando o struct, utilizando as funcionalidades previstas para a classe. A gente vai trazer pouca inovação em relação à estrutura, só alterando a sintaxe e já incorporando algumas das características das classes. Porém, essa classe complexa a gente vai trabalhar em três versões. A primeira que nós estamos fazendo é uma versão simples, em seguida incorporamos mais funcionalidades até chegar na versão final. Então vamos ver como é que ficaria a nossa estrutura complexa implementada através de uma classe. Esta é a primeira versão da implementação da classe complexo que vocês têm disponível no SIGA. Na estrutura nós tínhamos dois membros da estrutura, real e imaginário. Continuamos com esses dois membros aqui na classe. A diferença é que esses dados agora são privados. Então, eles não são mais acessíveis diretamente ao usuário. Se o usuário, na sua função main, criar uma variável do tipo complexo, ele não precisará e também não poderá atribuir diretamente um valor, por exemplo, à parte real do número complexo, porque esse dado é privado. Só quem pode manipular, alterar, acessar esses dados aqui são os outros membros da própria classe. Por outro lado, a gente oferece uma série de métodos públicos, de funções membro públicas, que são elas que fazem aquilo que precisa ser feito com um número complexo. Então, as manipulações que a pessoa que criar um dado do tipo complexo precisar fazer, fará através dos métodos. Isso encapsula, isso junta, isso agrupa dentro de uma mesma entidade, a classe, tanto os dados quanto as funções, os procedimentos que podem e precisam manipular esses dados. A estrutura continha apenas dados e em seguida a gente criou funções independentes da estrutura, com que tem a característica de que cada uma dessas funções recebe um dado tipo complexo e faz determinadas operações. A primeira delas era a função ler. Já na implementação do complexo enquanto classe, aquelas funções independentes que a gente tinha quando manipulava uma estrutura, agora se tornaram métodos e são integrados, são declarados dentro da própria classe. Os primeiros dois métodos que nós temos são métodos de consulta, porque os dados reais e imaginários são privados, então o usuário que cria um objeto da classe não tem acesso direto a esses dados, nem em leitura, nem em escrita. Mas é muito comum, é bastante provável, que quem cria no seu programa principal um número complexo queira imprimir e utilizar em um cálculo o valor da parte real e da parte imaginária desse número. Então nós fizemos isso criando dois métodos de consulta, getReal e getImagem, que retornam um double, que é exatamente uma cópia do valor desses dados privados. Então, para todos os efeitos, o usuário pode utilizar o valor do dado real. Se ele tem um número complexo C, em vez de utilizar C.real, ele vai utilizar C.getReal, que faz o mesmo efeito. Como essas funções membro são muito curtas, na realidade elas são de uma única linha, a gente declarou e definiu dentro da própria classe, transformando em funções inlines. Em seguida, nós temos o método ler, que vai ser o substituto, o equivalente em termos conceituais, daquela função ler que a gente definiu na estrutura. A função ler, ela recebe como parâmetro um complexo e ela altera a parte real e a parte imaginária deste complexo que ela recebeu em referência. Então, essa função ler recebe um parâmetro de entrada e não retorna nada. Se a gente comparar com o método ler, a gente vai ver que o método ler não recebe nenhum parâmetro de entrada e nem retorna nada. Como é que esse método ler vai
armazenar os dados que o usuário vai digitar dentro de um complexo, se ele não recebe nenhum complexo como parâmetro. A gente deve se lembrar que as funções membro, os métodos, têm, digamos assim, 3 vias de comunicação com outros escopos: os parâmetros de entrada, o parâmetro de retorno e o objeto em cima do qual ela é chamada. Se a gente olhar aqui na função ler, ela alterava o real de C. Se você olhar aqui no método ler, ele altera apenas o real. O real de qual complexo? É simples, do objeto em cima do qual esta função membro está sendo chamada. Vamos dar uma espiada lá no main, como é que se usa isso? Então eu criei os complexos C1, C2 e SP, e quando eu quero ler C1, eu chamo C1.ler. Então, nesta hora aqui que eu chamo C1.ler, fica bem claro que o método ler, nesta hora aqui, vai armazenar o valor digitado no real de C1. Quando você se refere dentro de uma função membro ao nome de um dos dados membro da classe, então o real aqui, sem nenhum indicativo de qual complexo especificamente eu estou trabalhando, então é o membro do objeto em cima do qual o método é chamado. Então, essa é a diferença entre a função ler, que recebe um parâmetro de entrada, e a função membro ler, que não recebe nenhum parâmetro de entrada. Como uma regrinha que muitas vezes dá certo, se você for comparar uma função independente com a função membro correspondente, a função membro tem um parâmetro de entrada a menos, porque a função precisaria receber essa informação de qual complexo ela iria atuar. A função membro não precisa, porque ela já tem o objeto em cima do qual ela atua. Outra diferença que a gente vê entre a função ler e a função membro ler é que a função ler é declarada do jeito normal que a gente é acostumado a fazer desde a linguagem C. Nome, parâmetros de entrada, parâmetros de saída. Se você olhar aqui na função membro ler, o nome dela é um pouco mais complexo. Digamos assim que as funções membro elas precisam ser identificadas pelo nome e o sobrenome. Você precisa dar o nome do método e de qual classe você está se referindo. Então, este é o método ler da classe complexo. Essa é a função complexo, 4 pontos ler. Fica bem evidente que este método aqui é um método da classe, não é uma função normal. Tirando isso, a lógica é a mesma entre o método ler e a função ler. Em seguida, nós temos o método para imprimir, muito parecido com a função que imprime um complexo. A diferença é que ele recebia um parâmetro de entrada, aqui não recebe nenhum, e aqui se chamava imprimir, e aqui se chama complexo 4 pontos imprimir. Mas se a gente notar, entre ler e imprimir, tem mais uma diferençazinha. Após a função membro imprimir, apareceu esse conste aqui, depois do nome da função membro. Isso é uma coisa que não faz sentido em funções normais. Em nenhum caso você vai poder colocar alguma coisa aqui depois de uma função normal. Isso não faz sentido. Isso só pode existir dentro de funções membro. O que é que esse conste aqui está informando? Que esta função membro aqui não pode alterar o objeto em cima do qual ela é chamada. Já na declaração, a gente, quando declarou a função membro aqui dentro da classe, a gente colocou esse conste. E na função ler, a gente não colocou. Por que que isso é assim? Pela própria natureza dessas duas funções. A função ler, ela precisa alterar o objeto em cima do qual ela vai ser chamada. É para isso que ela existe. Para que antes dela ser chamada, o objeto tenha um valor, depois que ela é chamada, o objeto passa a ter outros valores que o usuário digitou. Já o método imprimir, ele não altera os objetos em cima dos quais eles são chamados. Ele simplesmente consulta e imprime em tela. A diferença entre essas duas funções já aparecia na nossa versão anterior, utilizando structs, quando a gente vê que a função ler recebia um complexo passado por referência, porque ela precisava alterar o parâmetro, enquanto a função imprimir recebia um complexo passado por cópia, porque ela não precisava que qualquer alteração que ele fizesse na cópia se refletisse no programa principal. Em seguida, na classe complexo, nós temos os métodos, as operações soma e produto. Esses métodos, na classe complexo, são muito parecidos com as funções soma e produto. A função soma e produto, na minha estrutura, recebia 2 números a serem somados, C1 e C2, e retornava o resultado da soma. Da mesma forma, o método de fazer produto. Vamos ver os equivalentes. Eu tenho o método soma
da classe complexo. A primeira diferença que a gente vai notar, é bem gritante, é que a função membro soma só recebe um complexo. Como é que você vai fazer a soma de dois números se você só recebe um? É aquela mesma coisa que a gente falou no método ler e no método imprimir. As funções membros têm acesso ao objeto em cima do qual ela vai ser chamada. Então, na realidade, o que esta função membro soma vai fazer aqui é somar o objeto em cima do qual ele está sendo somado com C2 e retorna o resultado, que é um outro número complexo. Vamos ver a diferença em como é que se chamaria essas duas funções. No meu programa anterior, eu chamava assim: S igual a soma de a parêntese C1, C2. Eu passo os dois parâmetros. Como é que eu vou fazer isso no meu novo main? S igual a C1 ponto soma C2. Então, ela vai fazer a soma do objeto em cima do qual ela é chamada, que no caso é C1, com o objeto que ela recebe como parâmetro de entrada, que é C2. Então, o método soma faz uma coisa desse tipo. Cria um número complexo, provisório, como essa função retorna um complexo, eu preciso criar um complexo provisório aqui para que ele seja retornado ao final. A gente consegue retornar uma cópia dele. Então, criei prov, disse que a parte real de prov é real do objeto, ou seja, de this. Lembrar que a gente falou nos princípios da programação orientada a objeto, que o nome, se você quiser se referir especificamente, é o objeto em cima do qual ele está sendo chamado, o nome disso é this. O real de prov é o real de this, o real do objeto em cima do qual a função membro está sendo chamado, mais o real de C2. E o imaginário de prov é o imaginário do objeto em cima do qual a função está sendo chamada, mais o imaginário de C2. Notem que quando uma função membro é membro de uma classe, ela pode acessar os dados privados de qualquer objeto desta classe. Então, aqui o método soma está sendo chamado em cima de algum objeto, mas ele pode acessar também o real de C2, o real de prov, pode acessar qualquer dado membro de qualquer objeto desta classe. Se eu quiser fazer uma implementação do método soma que deixe mais claro quais são os dois números complexos que estão sendo somados, eu posso incluir explicitamente uma referência ao objeto this, para deixar claro que a parte real de prov é a parte real de this, mais a parte real de C2. Lembrar que como C2 é um objeto do tipo complexo, na realidade uma referência ao objeto, mas você vai se referir ao membro dele como C2.real. This é um ponteiro para um objeto complexo. Então, para se referir à parte real dele, a gente chama this seta real. A mesma coisa quando eu vou multiplicar dois números complexos. A parte real de prov é a real de this vezes a real de C2, menos a imaginária de this vezes a imaginária de C2. E o meu programa principal vai ficar dessa forma. A gente vai criar 4 números complexos, C1, C2, S e P. Leio o primeiro número complexo, C1. Leio C2. Atribuo a S o resultado da soma de C1 e C2. Atribuo a P o produto de C1 e C2. Depois imprimo S e imprimo P. Este programa pode ser compilado e quando a gente executa, ele praticamente não difere do que a gente fez quando usou o struct. Então, digite o primeiro número, vamos ver, parte real 1, parte imaginária menos 1. O segundo número, parte real 2 e parte imaginária 1. Então, a soma dos dois é 3 mais J0 e o produto é 3 menos J1.